Olá! O tema que será abordado neste estudo é a respeito da gestão de serviços, onde iremos falar sobre a aplicação da ferramenta Kanban na gestão de serviços, em específico no setor de saúde. Para iniciar, vamos começar pelo objetivo. E o principal objetivo dessa pesquisa foi expor os conceitos básicos relativos à gestão de serviços e realizar uma análise sobre a aplicação e a implementação da gestão de serviços utilizando o método Kanban, isso dentro dos serviços hospitalares de emergência. Para realizar essa pesquisa, foi feita uma revisão integrativa de literatura das plataformas digitais do Cielo e do Google Acadêmico. Assim, foi possível montar um panorama sobre o que já se sabe sobre o assunto e relacioná-los com a prática. O tema central do artigo é relevante por se basear no entendimento de que uma gestão eficiente pode promover uma saúde mais equilibrada e que o gerenciamento do fluxo nas emergências não é garantido só pela pré-categorização dos pacientes, sendo necessário vincular outras ferramentas de gestão, como é o caso do sistema Kanban. E a partir disso, formulamos a seguinte questão: como o Kanban aplica e implementa o gerenciamento clínico em serviços hospitalares de emergência, defendendo como a hipótese a certeza de que hospitais de emergência que implementaram o método Kanban melhoraram o seu atendimento em comparação aos hospitais que tiveram dificuldades ou até mesmo que não conseguiram implantá-lo. Uma limitação do processo de pesquisa foi a questão do tempo disponível para a execução deste artigo. Para entendermos como gerenciar serviços, primeiro precisamos saber como definir o conceito de um serviço e saber distingui-lo de um produto. O produto ele é tangível, ou seja, ele pode ser movido, testado ou experimentado. Já os serviços, eles são intangíveis, porque eles não têm formato e também não podem ser sentidos. Os produtos, eles podem ser armazenados, já os serviços, eles não podem ser armazenados, porque eles são consumidos naquele momento. E o cliente, ele está presente no momento da prestação daquele serviço. O serviço, ele é um ato ou desempenho oferecido por uma parte à outra. Considerando isso, falando mais um pouco sobre as características próprias do produto, da produção de serviço, nós vemos a intangibilidade, que é onde o serviço ele não pode ser sentido, tocado, provado ou testado. E essas características tornam a escolha do cliente mais difícil, pois ele terá que confiar na reputação da empresa. Porém, existem fatores tangíveis que são analisados pelos clientes na escolha de um serviço, como, por exemplo, as aparências das instalações, a higienização do local, a padronização dos equipamentos, a capacitação, formação e certificados dos funcionários que estarão executando esses serviços. Temos também como característica a perecibilidade, que é onde, como o serviço ele não pode ser estocado, ele é perdido no mesmo momento em que não é utilizado. Isso faz com que a utilização total da capacidade produtiva seja um dos grandes desafios para os gestores. Temos também a simultaneidade, onde o serviço, contrário do produto, como já mencionado, ele não pode ser estocado e logo o serviço é produzido e consumido de forma simultânea. Temos também a heterogeneidade, onde o serviço ele é heterogêneo e exclusivo, pois ele varia de cliente para cliente e sua natureza intangível faz com que ele seja realizado de forma única a cada vez que ele é executado. E temos, por fim, a participação do cliente no processo, que é uma característica própria do serviço, onde alguns serviços eles não podem ser ofertados sem ter a presença do cliente no processo. Entre os desafios da gestão de serviço está a de formular estratégias eficazes de acordo com essas características próprias do serviço. Um exemplo disso é a gestão da capacidade de demanda, onde a estratégia para essa gestão ela tem que se considerar o fato do serviço ele não poder ser estocado. E por isso,
ser traçadas estratégias que possibilitem lidar com a flutuação da demanda sem manter estoque, já que é impossível estocar o serviço. Se o serviço deixa o cliente totalmente satisfeito, então a sua experiência de serviço vai ser positiva e a sua satisfação com o serviço vai ser alta. Isso é o que constitui o que chamamos de valor intangível de serviços. Algumas empresas elas fortalecem a intangibilidade dos seus serviços, criando um ambiente agradável e serviços de alta qualidade, atribuindo valor à experiência que será vivenciada pelo cliente. As empresas de serviços buscam fortalecer os seus ativos intangíveis, criando novos conceitos, imagens e identidades, usando determinados produtos que vão aumentar o valor dos serviços prestados e criar benefícios para os seus clientes. Investir em instalações, equipamentos, pessoal, daí a dinâmica de serviços-produtos. Em uma empresa de serviços, as atividades de retaguarda são aquelas que dão suporte técnico e administrativa à execução dos serviços, sem que haja o contato direto com o cliente. Portanto, essas atividades elas são invisíveis para eles. Já a linha de frente são aquelas atividades que envolvem essa interação entre empresa e cliente. Na área de retaguarda, a qualidade ela é determinada pelo cumprimento dos padrões estabelecidos. Já na área de frente, essa qualidade exigida é a qualidade de desempenho, ou seja, prestar o serviço de acordo com a necessidade estabelecida pelo próprio cliente. O segredo do sucesso de qualquer produto ou de qualquer serviço focado no cliente é a adequação do valor. O preço do produto ou do serviço ele vai variar com o valor que serão a ele atribuídos. Ou seja, o preço ele vai corresponder aos benefícios que estão contidos no produto ou no serviço. Só que antes de pensar em como agregar valor ao serviço, devemos pensar em como agregar valor ao seu cliente. E a resposta é simples, criando condições favoráveis para que os clientes venham a procurar o seu produto ou o seu serviço, dessa forma fidelizando o seu cliente. Algumas estratégias elas podem ser adotadas para que isso seja feito, como fazer entregas a domicílio, transações online, cumprir com prazos que já são estabelecidos, treinando a equipe de linha de frente para que ela possa melhorar o seu atendimento, ouvindo o cliente e oferecendo opções de customização do produto. Vamos pular agora para os pontos de conveniência. Tá, mas o que são pontos de conveniência? Os pontos de conveniência eles são os principais fatores que se relacionam com a prestação de um serviço ou até mesmo a compra de um produto. Que eles, se eles forem devidamente ajustados, eles podem trazer importantes benefícios e vantagens. São eles a localização, que deve ser próxima do cliente, o tempo de compra ou da prestação de serviços, que deve ser o menor possível, as formas de pagamento, a facilidade de utilizar o produto ou serviço, o pós-venda, que deve ter uma assistência, a entrega, serviços de troca, entre outros. Mas os serviços hospitalares de emergência, eles estão sendo bem administrados? A qualidade do serviço prestado pelo setor de saúde ele tem causado algumas reclamações e manifestado a insatisfação dos seus usuários. E um ambiente estressante ele torna difícil fornecer os serviços de qualidade e manter o controle da situação, o que contribui para a falta de leitos e para o aumento do número de pacientes crônicos, resultando em uma superlotação dos serviços de emergência e inúmeras dificuldades com a qualidade do atendimento. Observamos então que os serviços operam constantemente acima da capacidade suportada e que não há um gerenciamento adequado do fluxo de pacientes entre as unidades de atendimento. E embora a classificação de risco tenha se tornado uma medida importante nas situações de emergência, o gerenciamento do fluxo ele não é garantido, sendo necessário o uso de outras ferramentas de gestão, como é o caso do Kanban. Tá, mas o que é Kanban? O Kanban ele é um subsistema do sistema Toyota de
de produção usado para controlar o estoque. O cartão Kanban, essencialmente, é utilizado para sinalizar ou orientar a produção e usado para controlar o fluxo de trabalho e sinalizar a demanda por materiais. São utilizados dois modelos de cartões. Um para produção e o outro para movimentação, que autoriza o transporte do material. Então, como mencionamos, escolhemos falar um pouquinho sobre a implementação do Kanban em hospitais do programa SOS Emergência. Então, o Kanban, ele é uma ferramenta que está sendo muito utilizada nos hospitais para a gestão de leitos e controle do TMP, que é o tempo médio de permanência do paciente. E ele teve sua implantação induzida pelo Ministério da Saúde nos hospitais que aderiram ao programa SOS Emergência. Sabendo-se disso, foi realizada uma pesquisa conduzida por Débora Preti em 2016, com o objetivo de se analisar a implantação do Kanban em hospitais do programa SOS Emergência. Com ela, foi possível analisar a aplicação dessa ferramenta em 7 hospitais do programa. Foram considerados para isso 17 atributos relacionados à aplicação do Kanban, no qual os entrevistados deveriam classificá-los como plenamente implantado, parcialmente implantado, insatisfatoriamente implantado e não implantado, de acordo com o grau de implementação de cada critério considerado essencial para a implantação do Kanban na sua unidade hospitalar. Entre os atributos avaliados estão a padronização de pendências, sinalização dos leitos, avaliação diária de pendências com definição de condutas imediatas, coleta diária de informações para a formação de bancos de dados do Kanban, emissão de relatórios estatísticos do Kanban, avaliação periódica dos dados consolidados e gestão com base no Kanban. Então, como resultado, a classificação entre plenamente implantado, parcialmente implantado e não implantado, referente à ferramenta Kanban, influenciou diretamente no alcance dos objetivos esperados com a implantação da metodologia nos hospitais. Sendo assim, quem teve nota referente à implantação plena teve também o alcance total dos objetivos esperados, e quem teve uma implantação insatisfatória obteve um alcance dos objetivos de nível insatisfatório. Os objetivos esperados e que foram alcançados por quem teve a implantação do Kanban de forma plena foram dar visibilidade coletiva e imediata aos problemas e pendências em suas causas, agilizar a tomada de decisão para solucionar pendências e impactos do TMP, que é o tempo médio de permanência, otimizar o uso dos recursos hospitalares, agilizar a assistência ao paciente, diminuindo o TMP, e a melhoria da qualidade da assistência ao paciente. Na pesquisa, foi observado alguns fatores para o desenvolvimento do Kanban, sendo os principais a participação da direção, a participação de uma liderança médica, no caso dos hospitais, e a determinação e proatividade da equipe. Então, esses fatores foram favoráveis para o pleno desenvolvimento do Kanban dentro dessa instituição de saúde. Como foi falado aqui, uma empresa que ela deseja crescer e se desenvolver, ela deve investir em ferramentas e produtos que agreguem valor aos seus serviços, utilizando a tecnologia e equipamentos que venham a criar um ambiente agradável e oferecer serviços de alta qualidade para assim fidelizar o cliente. Comparando as teorias estudadas com o relato de caso, observamos semelhanças, como a importância de uma boa estrutura física, a disponibilidade de materiais para facilitar a execução do serviço, a agilidade no serviço, o compromisso, a responsabilidade com os prazos, a capacidade de lidar com as dificuldades do cliente, assistência, que deve sempre prestar assistência, e também tomar medidas corretivas quando for preciso.
E esses são fatores-chave na gestão de qualquer serviço de qualidade. Vemos também que a ferramenta Kanban ela ficou muito conhecida após ser aplicada na produção da Toyota, sendo ela mentalmente ligada diretamente com o sistema industrial de produção. Porém, atualmente ela tem sido muito utilizada no setor de serviço e principalmente no segmento hospitalar para a gestão de leitos e do TMP. Vemos que ela tem ajudado muito na gestão hospitalar, aprimorando os processos e tornando-os mais eficientes. Porém, seu funcionamento está ligado à plena aplicação e desenvolvimento da mesma dentro da organização para o alcance total dos objetivos previstos na sua aplicação. Tudo isso envolve o engajamento e comprometimento da equipe na implementação da ferramenta, bem como o conhecimento do funcionário da ferramenta, de como ela funciona, né, por toda a equipe, para que ela seja devidamente executada em condições favoráveis e, assim, alcançar os objetivos esperados para essa ferramenta.